Não baixe a guarda. O que é isso, Alessandro? Não baixar a guarda. Você sabia que no boxe, quando a pessoa baixa a guarda, ele fica vulnerável a um golpe do seu adversário? Com isso ele diminui a sua proteção? Você sabia disso? E por que eu estou falando sobre isso? Coloquei um exemplo, uma metáfora do boxe. Tem um ditado popular que diz assim, que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Isso é verdade. E eu quero colocar um exemplo aqui para você na Bíblia. Tem um homem que era segundo o coração de Deus. E ele cometeu uma falha grave. Alessandro, E eu quero que você aprenda com o exemplo dele. O exemplo que ele deixou é Davi. Meu Deus, Alessandro, é forte essa mensagem. Então, se você quer ser um sábio, como o ditado popular diz, aprenda com o erro dos outros. Aprenda com o erro de Davi. E ele baixou a guarda. E foi golpeado pelo seu adversário. Você sabia disso? Olha só o que está escrito em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, passado um ano, no tempo que os reis saíam à guerra, presta atenção nessa frase aqui, saíam à guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu numa tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando pelo seu terraço da sua casa real. E do terraço viu uma mulher que estava lavando. E esta mulher era muito formosa. Davi indagou quem era essa mulher. Disseram, porventura, você não sabe que é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então Davi, o que Davi fez aqui? Ele não foi para a guerra. Ele não foi para a guerra. E eu vou repetir para você aqui, no começo tem um segredo. E aqui ele começou o erro dele, um erro grave, uma falha grave. Ele baixou a guarda. Bem no começo do versículo fala assim, e aconteceu que passado um ano, no tempo que os reis saíam à guerra. Olha o segredo aqui. Os reis, nessa época, em outras versões fala em primavera, na guerra de primavera, os reis saíam para guerrear. E Davi ficou na sua casa real. Você começou a descobrir o segredo de você não baixar a guarda? Davi baixou a guarda. Meu Deus, Alessandro, a época dele de guerrear, ele não foi guerrear. Era a época do rei sair para guerrear. Todos os reis saíam para guerrear. E Davi ficou em casa, no palácio. Olha o erro de Davi. Está evidente no capítulo 11, 2 Samuel. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos cristãos que estão sendo golpeados na face, como um boxe, na face. Eles estão baixando a guarda e estão levando um golpe do adversário. Coloquei uma simbologia, uma analogia, uma metáfora do boxe, para você entender. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos cristãos que estão sendo golpeados pelo seu adversário. Está caindo, está pecando, e feio. Meu Deus, Alessandro. Aqui na Bíblia está dizendo que era a época dos reis saírem para a guerra. E Davi não saiu para a guerra. Era para Davi ter saído para a guerra. É para ter pegado a espada e saído para guerrear. E Davi não foi. Ele ficou em casa. E o que está acontecendo com o povo de Deus hoje? Era costume os reis saírem
para guerrear. Mas uma coisa eu vou te falar. O que está acontecendo com muitos cristãos? Ele era acostumado a orar. Ele era acostumado a vigiar, a jejuar, ter o hábito de falar com Deus. Era frequente, era regular. Presta muita atenção nessas falas. E Davi parou de fazer isso. Isso serve para nós. Isso serve para cada um que é de Deus. Não baixe a guarda. Davi abaixou a guarda. Ele não foi guerrear. Era para ter ido guerrear. Era para ter feito algo naquele momento. Não ter ficado no terraço da sua casa real, vendo Batseba. E ele pecou, ele adulterou com essa mulher. E consequentemente você sabe o que aconteceu. Ele levou o marido dessa mulher à ponta de lança na guerra e o marido morreu. Ele fez isso de propósito. Ele adulterou com Batseba e levou à morte o seu marido. E isso está acontecendo com muitos cristãos. Não estão aprendendo com o erro dos outros. Meu irmão, você tem que aprender. O exemplo é Davi. Olha para Davi. Davi errou aqui. E ele era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. Mas ele baixou a guarda. E isso você não pode fazer. Nem eu e nem você. Não, Alessandro. Porque vai sofrer. Davi sofreu consequências aqui muito graves. Ele deixou de ir para a guerra e ficou no palácio. E ele pecou. E fazendo uma analogia aqui no boxe, você se prepara para entrar contra o seu adversário e vencer o cinturão de vencedor no boxe. E certo momento você preparou e você descuidou, você baixou a guarda. O seu adversário viu que você diminuiu a proteção e deu um golpe em você, deu um direto, deu um gancho. E você foi golpeado com esse gancho no rosto e foi à lona. E aconteceu com Davi, meu irmão. Era a época dos reis guerrearem. E Davi não foi guerrear. Davi ficou no palácio. Às vezes é época de você lutar, de guerrear. E você vai, senta, baixa a guarda. Tá tudo bem. Não é época de guerrear, não. É época de guerrear. E você senta no seu palácio e fala, tudo bem. Vou dar uma andadinha no terraço aqui. E com isso, o pecado está à porta. A queda está à porta. E isso está acontecendo com muitos. Na época de guerrear, de lutar, de não baixar a guarda, ele baixa a guarda, não vai guerrear. Senta no trono, na sua casa real e peca. E o erro é fatal, é grave. Não cometa o mesmo erro que Davi cometeu. Davi era para estar na guerra. Pergunto para você, se o Davi estivesse na guerra, naquele momento, ele não tinha visto a Batseba tomando banho e depois deitar com ela, adulterar com ela. Não, ele estava na guerra. O que está acontecendo com você? Talvez. É época de guerrear e você tá tudo bem, tá baixando a guarda. E o inimigo tá pronto para te dar um golpe, o adversário. E você vai para a lona. Meu irmão, uma mensagem forte para você. Não baixe a guarda. Você está numa luta, como a de boxe. Se você baixar a guarda, você vai levar um golpe do seu adversário. O que aconteceu com Davi? Aprenda com o exemplo de Davi, com o erro de Davi.
Davi era para estar na guerra. Se você vê o versículo 1, aconteceu que passado o ano, o tempo que os reis saíam para a guerra. Davi não saiu para a guerra. Davi era para estar na guerra e não estava. Talvez você tenha que fazer algo e você não está fazendo. Você está baixando a guarda. E por isso está perdendo essa luta contra o seu adversário. Está levando golpe e está indo para a lona. Mas uma coisa eu falo para você, uma esperança para você. Essa luta, ela não termina no primeiro round. E nem no segundo. Ela tem outros rounds. Eu pergunto para você, você vai baixar a guarda nesse exato momento que você está na luta, está na guerra? Não, meu irmão. Levanta a guarda, prepara para guerrear, para desferir um golpe no seu adversário. Era isso que Davi tinha que ter feito, ido para a guerra e guerreado. Ele não estaria ali, ele não ia pecar nem adulterar. Olha o erro grave que o Davi cometeu. Um segredo na escritura. Era costume, era hábito, era frequência regular. Nessa época, o rei lutar. Os reis saírem para lutar. E o Davi era para estar na luta. Talvez você deveria estar na guerra. Talvez você deveria estar na luta. Guerreando, golpeando, levantando a guarda, desviando dos golpes do seu adversário. Mas não. Como o boxe, você baixou a guarda e seu adversário te golpeou e você foi à lona. Pergunto para você. Para você levantar essa lona, você precisa de Deus. E Davi precisou de Deus e Deus levantou ele dessa lona. E ele foi para a luta e ele entendeu. Mas você não precisa ir para a lona. Você não precisa levar um golpe do seu adversário e cair, perder essa luta, essa guerra. Não, você não precisa. Aprenda com o exemplo de Davi. Porque tem um ditado popular que é a pura verdade. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. Aprende com o erro de Davi. Seja sábio e não deixe o inimigo te dar um golpe. Não abaixe a guarda, não seja vulnerável. Não diminui a proteção. Esteja pronto. É época de você guerrear? Guerreie. Você ir à luta? Vai à luta. Porque se é época de você ir à luta e à guerra e você ficar no palácio, você cairá. E esse erro pode ser fatal. É época de banquete? Tudo bem. É época de banquete. Mas é época de guerra. Você não pode trocar. Se é época de guerra, você tem que ir para a guerra. Não baixar a guarda. Agora, se você trocar, não, é época de guerrear, mas eu vou ficar no palácio, vou ficar no meu banquete, certamente cairá. E Deus não quer que você caia. Prepare-se para a guerra e vá à guerra. É época de guerrear? Guerreia. É época de lutar? Lute. Prepare-se para a luta. Não baixe a guarda, meu irmão. Porque o golpe do inimigo pode ser fatal do seu adversário. E o que eu estou vendo, muitos cristãos sendo golpeados pelo seu adversário. Está caindo na lona. Mas faz o seguinte, fale com Deus. Deus, é época de guerra, eu vou guerrear. Não é época de banquete. Não é época de baixar a guarda. É de levantar a guarda, ir para a luta e dar um golpe no seu adversário. Essa é a mensagem de hoje. Nunca baixe a guarda. Porque pode ser que você está numa guerra e pensar, tá tudo bem comigo. Eu vou ficar no palácio. É aí que vai ser o seu erro. Davi era um momento de guerrear. E ele não foi para a guerra. Ficou no palácio. E caiu. E errou. Um erro fatal. Um erro grave. Não faça como Davi. Aprende com o erro de Davi. E seja sábio. É época de lutar? Lute. Guerreie. Porque Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.